Marcos capítulo 16, vamos ler até o versículo 11. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, até o verso número 11. Você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado, de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Amém. Pai amado, a palavra mais uma vez fala ao nosso coração. E aqui estamos nós com a oportunidade de ouvir a tua voz. E é isso que queremos, Senhor. É isso que precisamos, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Supra a nossa fome espiritual, Pai. Tua palavra é o nosso alimento, e que de fato ela nos alimente esta manhã, de modo que saiamos deste lugar fortalecidos pela Tua palavra, fortalecidos na fé, Senhor. Eu te peço isso, ó Deus. Fala ao nosso coração, e que a minha vida seja um instrumento do Senhor, para que eu seja usado por Ti para ministrar apenas aquilo que o Espírito Santo deseja falar aos nossos corações. Dá-me a unção do Espírito Santo, para que eu possa falar à Tua igreja, Pai. Eu te peço isso, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, esta é uma das passagens bíblicas que narra a ressurreição de Jesus. De uma maneira simples, direta, objetiva, a palavra de Deus narra como foi a manhã da ressurreição de Cristo. E nós, cristãos, nós que cremos em Jesus, eu creio, como diz a própria Bíblia, que essa é a razão da nossa fé. O fato de Cristo ter ressuscitado. Isso foi diferente de qualquer outro profeta, de qualquer outro filósofo ou homem de vulto que tenha aparecido no mundo. O único a ressuscitar foi Jesus. O único cuja história narra um evento sobrenatural. Ter morrido e depois ressuscitado foi Jesus Cristo. E Paulo fala que esse realmente é o ápice da nossa fé, da nossa condição de cristãos. Quero ler com você o texto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz aqui no versículo 14 até o versículo 17, veja o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo número 15, primeira carta, do verso 14 até o verso 17. Paulo é bem claro quando ele fala: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus,
porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele repete, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Pior ainda, não é? Então ele diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé, tudo aquilo que acreditamos é em vão. E o pior, ainda permanecemos no nosso pecado, mas Cristo ressuscitou. A nossa fé não é vã, o nosso pecado foi perdoado, irmãos. Então isto é a base, é o alicerce da nossa fé, a crença na ressurreição do Senhor. Como Paulo diz que é vã a fé sem este fato, eu posso entender que este fato é primordial para todo o resto que nós vivemos como igreja. Então, este fato que eu creio, que eu tenho certeza e convicção, ele deveria ser um motivador para a minha vida cristã. A ressurreição de Jesus é uma motivação para mim, porque os mortos podem ressuscitar. E Deus promete ressurreição também para nós. Jesus mesmo prometeu, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Veja, ele prometeu isso para cada um. Então, o fato de Cristo ter ressuscitado é uma esperança para nós, é um fator motivador para a nossa vida cristã. Mas, entretanto, irmãos, muitos cristãos têm vivido sem motivação, têm vivido como se esse fato não fosse verdadeiro, como se Cristo não tivesse ressuscitado, ou como se a gente lembrasse disso apenas no domingo de Páscoa, ou apenas nos dias que a gente participa da ceia do Senhor, como se isso não fosse uma realidade no nosso viver diário, trazendo expectativa de vitória, de alegria, de esperança, motivação para a nossa vida cristã. Tem cristão, irmãos, que estão se arrastando pela vida, mas o fato de Cristo ter ressuscitado deveria ser para nós uma grande motivação. Mas eu não culpo vocês, porque foi assim também com os discípulos de Jesus. A princípio, eles também não se mostraram muito motivados com a ideia de que Cristo tivesse ressuscitado, irmãos. Então é como se essa onda de incredulidade estivesse pairando ainda no meio da igreja. A nossa vida reflete a nossa fé, irmãos. A Bíblia diz, e outro dia preguei aqui, o justo viverá pela fé. A nossa vida tem tudo a ver com a nossa fé. A nossa maneira de viver, aquilo que fazemos, aquilo que expressamos, revelam a fé que nós temos. Como está a nossa vida em relação à fé que professamos? Falamos para os outros a respeito de Jesus, falamos para os outros a respeito da nossa fé, mas a pergunta é, as pessoas que nos ouvem falar, identificam na nossa vida aquilo sobre o qual falamos, a vida sobre a qual falamos, Jesus ressuscitado, isso é visível em nós? Ou somos aqueles desanimados, cabisbaixos, recolhidos, né? Querendo quase que a morte, entristecidos? Será que é assim a nossa vida? Não há como desassociar aquilo que eu creio daquilo que eu vivo. Aquilo que eu creio deve ser aquilo que eu vivo, aquilo que eu pratico como minha vida. Então, amados, o mais importante para nós é a nossa fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível. Abra comigo, Hebreus 11:6. Vamos ler? Hebreus, capítulo número 11, versículo número 6. Capítulo 11 fala de fé. E no versículo 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem acreditar, é impossível agradá-lo. A minha fé é aquilo que agrada a Deus. Acreditar no que Ele disse, no que Ele prometeu, nas suas promessas, é isto que agrada a Deus. E eu, como justo de Deus, devo viver pela fé. E a minha vida deve espelhar a fé que eu professo para os outros. Uma outra razão para isso acontecer, quero ler com você 1 de João, capítulo 5. Lá no final da Bíblia, 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículo 4 e versículo 5. Olha o que a Bíblia diz de você, cristão. Porque todo que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Tem algum nascido de Deus aqui essa manhã? Todo aquele que é nascido de Deus, fomos gerados por Deus, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas nascemos com Cristo, nascemos de Deus, então vencemos o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós acreditamos contra as circunstâncias, nós acreditamos contra as evidências. Todos acham que morte é definitiva, todos acham que morte é intransponível, mas nós acreditamos que a vida é além da morte e que Deus tem o poder para ressuscitar e que ressuscitou Jesus e que também vai ressuscitar aquele que crê. A nossa fé é o que vence o mundo. E quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Quem crê é que vence o mundo. A fé é que vence o mundo. O crente, o que acredita, é o vencedor. É isso que a Bíblia diz sobre nós. Mas uma coisa é o que ela diz, outra coisa é o que a gente vive. Então, amados, se a vida é assim, se a fé é assim, como é a minha vida em relação a isso que eu creio? Não é? Eu acredito nisso, eu venço o mundo, ou eu sou vencido pelo mundo? Eu sou dos vencedores ou sou dos vencidos? Vencidos pelas dificuldades, vencido pelas tristezas, vencido pelas impossibilidades. O que a minha vida reflete? Como anda a nossa fé? Como está a qualidade da nossa fé? A única coisa em nós que nos faz vencedor e que nos faz agradar a Deus, como vimos na Bíblia. Qual é a qualidade da fé que nós temos? Veja, eu falei em qualidade, não falei em quantidade, porque isso não tem muita importância. Jesus disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, já é suficiente. Fé não se mede por tamanho, mas sim por qualidade. A qualidade se manifesta na minha vida, no tipo de vida que eu levo, na minha reação diante dos problemas. É nessa hora que eu vou mostrar a qualidade da minha fé. E a pergunta que eu quero deixar para a nossa reflexão essa manhã é esta: como está a qualidade da minha fé? A minha fé é alterada pelas circunstâncias que eu vivo? Essa é a reação da maioria das pessoas. Sua fé está bombando, né? Quando está tudo bem. Aí você está fé pura. Mas quando um problema acontece, quando uma notícia ruim chega, como é que fica a sua fé? É isso que vai determinar a qualidade da fé de cada um de nós. E olhando para o texto, eu me deparo com os discípulos de Jesus. E esse texto tem algumas lições importantes para que a gente possa olhar, aprender com elas e fazer o que devemos fazer e não fazer o que não devemos fazer, olhando para o texto bíblico. Veja, todos sabemos que Jesus tinha prometido várias vezes aos seus discípulos ressuscitar. Antes de morrer, Jesus já tinha avisado a eles que iria morrer. E já tinha dito a eles que iria também ressuscitar. A gente acredita no que Jesus fala? Acredita? Tem alguém aqui que acredita? Eu acho que os discípulos acreditavam.
Mas tem certas coisas que parece que a gente acredita desconfiando, né? A gente acredita, mas não leva a sério. A impressão que eu tenho lendo o texto é que os discípulos, apesar de acreditarem, não levaram a sério. Não, Jesus deve estar brincando. Acho que Jesus hoje ele está fazendo uma piada com a gente, porque ele disse que ia morrer e disse que ia ressuscitar. Não, não é bem isso, não pode ser. Veja comigo Mateus capítulo 16. Um pouquinho atrás aí, Mateus capítulo 16, versículo 21. Olha como é que Jesus já começa a contar essa história. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Desde esse tempo, Jesus começou a anunciar: olha, gente, eu terei que ir para Jerusalém, lá eu serei maltratado, lá muita coisa ruim vai acontecer, lá eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Veja Mateus 17, versículo 22. Mais uma vez, diz assim a palavra do Senhor: reunidos eles na Galiléia, disseram-lhes: Jesus, o Filho do Homem, está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente com a notícia que Jesus deu a eles. Mateus capítulo 20, mais à frente um pouquinho, versículo 17. Mais uma vez Jesus vai tocar no assunto. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Várias vezes Jesus chama e diz: olha, vai acontecer. Chega mais perto da viagem e diz: olha, vai acontecer. Na viagem já, ele diz: vai acontecer. Mas nas 3 vezes ele diz: vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas por mais que eles ouviram ou tenham ouvido a palavra de Jesus, parece que ainda assim no coração deles, eles não acreditavam. E eu chego à conclusão que muitos de nós não são diferentes dos discípulos. A gente escuta a palavra de Deus aqui a cada reunião, a cada quarta-feira, sexta, domingo de manhã, domingo à noite. A palavra do Senhor é ministrada. Todos ouvimos a palavra, mas na hora H, muitos de nós esquecem daquilo que ouviram. Os discípulos ouviram, eu citei 3 exemplos, mas são outros e outros exemplos que eu poderia citar, de Jesus alertando: vai acontecer e eu vou ressuscitar. Todo o tempo ele falando, mas na hora H, qual a reação deles? É não acreditar, ou esquecer daquilo que Jesus falou. Volta lá o texto em Marcos capítulo 16 e veja como começa o texto. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem fazer o quê? Embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Essa atitude, apesar de ser bonita, né? Veja, as mulheres levantam cedo no domingo e vão ao túmulo. É uma atitude bonita, é uma atitude de amor, é uma atitude de cuidado, de honra, de reverência. Mas o que vão fazer elas? Embalsamar Jesus. Ou seja, na mente delas não há a menor esperança de que aquele corpo morto possa voltar a viver. Na mente não há o menor entendimento de que seja possível um corpo que elas viram morto volte à vida. Então elas vão embalsamar o corpo, vão passar aromas no corpo para conservar o corpo, para deixar o corpo daqueles costumes que tinham ali, e assim vão fazer. Mas denota o fato de que
não tem esperança de que aquilo possa ser revertido. Então, apesar de Jesus ter dito, apesar dele ter falado, apesar dele ter dito até o dia que isso ia acontecer, diz ao terceiro dia, apesar de tudo que foi dito, a atitude não espelha aquilo que eu acredito, ou pelo menos deveria acreditar. E aí nós nos identificamos com isso. Porque apesar de ouvir, apesar de receber a palavra, muitas vezes tomamos atitudes que não espelham aquilo que a gente crê, ou pelo menos aquilo que nos foi dito que a gente deveria crer. Então agimos, a ação é que mostra o coração. A ação, a atitude é que mostra o que eu creio. Uma coisa é eu dizer que creio, e outra coisa é o que eu faço. Eu falo uma coisa, mas eu faço outra. As mulheres, nesse sentido, fizeram exatamente a mesma coisa. Então, amados, muita gente, como elas, como nós, apesar de estarmos aqui na igreja dizendo que cremos em Cristo, agimos como se não crêssemos. Tomamos atitudes de quem, na verdade, não acredita no que Jesus falou. E veja, uma outra característica de pessoas que têm a sua fé abalada, que não têm uma qualidade de fé e por isso não têm uma qualidade de vida, é também o que aconteceu com as mulheres. Versículo 3 diz assim, olha o que elas iam conversando pelo caminho. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas criam em Jesus, mas vão embalsamá-lo. Já é meio incompatível. Não é? E no caminho, no que pensavam elas? Na dificuldade que nós vamos encontrar. Há uma pedra muito grande que nós vimos ser colocada na porta do túmulo de Jesus. Quem vai tirar essa pedra do nosso caminho? Quem sabe nós não somos um desses, irmãos, que creem em Deus, mas só conseguimos pensar na pedra no caminho. Só conseguimos pensar na barreira, na dificuldade. E veja, quando esse pensamento ele acaba se avolumando dentro de nós, acontece algo pior do que aconteceu com elas. Por quê? No exemplo delas, elas estão pensando na dificuldade. Quem vai tirar a pedra do caminho? Mas elas têm uma vantagem. Elas estão indo. Concorda comigo? Estão pensando, mas estão indo. O pior acontece quando nós ficamos pensando nas dificuldades e paramos de ir. Né? Por causa das dificuldades, nem tentamos ir, nem tentamos chegar lá, porque ficamos pensando só nas barreiras e nas dificuldades. Como é comum, irmãos, ver pessoas na igreja que se dizem cristãs desistirem tão fácil da vida. Eu, como pastor, já atendi várias e várias pessoas assim, que abdicam da vida de uma maneira tão fácil, né? Que desistem de tentar, desistem de continuar. Aí quando você vai perguntar por quê, ela diz, porque é grande demais essa pedra, é difícil demais para mim, eu não sei quem vai me defender. Não é? Pensa no Chapolin Colorado, quem poderá me defender? A pessoa fica naquela, né? Quem é por mim? Quem vai fazer alguma coisa? Coitadinho de mim, sou tão pequenininho, ninguém vai me ajudar. Aí ela desiste, aí ela para, aí ela volta atrás. Quanta gente eu já vi na igreja que desistiu estando pertinho da vitória, estando pertinho da realização, mas o medo foi maior, a pressão psicológica foi maior, a barreira, a dificuldade que a própria pessoa inventou foi maior. Aquelas mulheres estavam pensando na pedra, mas pelo menos estavam indo. A pedra não fez com que elas desistissem. Porque o grande problema nosso é que às vezes as pedras fazem a gente nem tentar. A gente não faz nada e aí diz, se não tivesse aquela pedra, até que eu ia lá no túmulo de Jesus. Elas podiam ter feito isso, não podiam? Podiam ter ficado em casa, se reuniam às 4,
juntava tudo lá os aromas que elas compraram, aí ficavam uma lamentando com a outra, olha só, compramos tudo, né? Pois é, poxa, se não tivesse aquela pedra, até que a gente ia lá tentar embalsamar Jesus, né? Mas tem aquela pedra, como dizia o poeta, tem uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Aí ficam nisso, né? Tinha uma pedra no meio do caminho. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. E tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E fica nisso. Não sai disso, né, irmãos? O poema não anda. E a vida da pessoa também não anda. Fica só na desculpa. Se não tivesse isso, eu faria aquilo. Se não tivesse essa dificuldade, eu conseguia. Irmão, se não tivesse essa dificuldade, não tinha vida, né? A vida tem dificuldade. Todo mundo que conseguiu alguma coisa, venceu alguma pedra. Todo mundo que teve algum sucesso, venceu alguma barreira. Mas a nossa fé onde anda, muitos de nós ficamos como as mulheres apenas pensando, mas não como elas que foram apesar da pedra. Quem vai remover a pedra? Eu não sei quem vai, mas eu vou assim mesmo. Eu vou continuar assim mesmo, não importa quem vai remover a pedra. Então, amados, uma coisa eu preciso aprender também com essa lição. Existem pedras na nossa vida que são intransponíveis. A que essas mulheres iriam enfrentar era intransponível. Eram 4 mulheres. E o tamanho da pedra era uma coisa absurda. 4 mulheres, por mais fortes que fossem elas, não conseguiriam remover aquela pedra. Isso é fato. Existem pedras que a gente não vai conseguir remover da vida, porque elas são muito grandes para nós. Mas existe alguém mais poderoso do que nós. Alguém em quem cremos. Eu sei em quem tenho crido, dizia o apóstolo Paulo. Eu sei em quem eu deposito a minha fé. E este é poderoso para remover as pedras que eu não consigo remover. Mas eu continuo caminhando. Eu continuo indo para onde eu tenho que ir. Porque eu sei da pedra, mas eu sei também em quem tenho crido. E sei que Ele é poderoso para remover a pedra. Sei que Ele é poderoso muito mais do que eu, para tirar essa dificuldade. Então, a fé deve nos levar a agir, queridos. A fé não faz eu ignorar que as pedras existem, mas a fé faz com que eu saiba da pedra, mas mesmo assim continue caminhando. Eu preciso aprender uma lição. Agora, tem muita gente que crê, mas diante do sobrenatural, fica com medo. Diante da luta, como eu disse, fica com medo, e também do sobrenatural. É interessante que o versículo 5 diz: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e como mais? Atemorizadas. Quem elas viram lá dentro? Um anjo. E elas ficaram com medo do anjo. Você tem medo de anjo? Tem não? Tem medo de anjo, irmão? Não, porque eu nunca vi um, né? Agora o dia que vê. É assim? Será que é isso? A gente fica nessa coisa porque a pessoa crê. Mas quando vê o anjo, fica com medo. Quando vê o sobrenatural acontecendo, a reação imediata é a do medo. A Bíblia diz: o amor perfeito, o amor de Deus lança fora todo medo. Não há por que ter medo quando Deus me ama, quando eu estou na fé, quando eu sei que a minha fé vence o mundo, quando eu vivo pela fé, quando a minha vida é um reflexo da fé que eu tenho. Não há por que ter medo de coisa nenhuma. Veja, é conflitante a situação. Elas vencem a pedra, a dificuldade, chegam lá, a pedra miraculosamente está removida, vão até o lugar, certamente ouviram Jesus falar: vou ressuscitar. Quando chegam lá, vem um túmulo vazio, vem um anjo no túmulo. Isso não é evidência suficiente de que aconteceu o que Jesus prometeu? Mas quando a promessa se realiza, eu fico com medo da promessa? É incoerente esse tipo de atitude, não é, irmãos? Eu ter medo daquilo que Deus prometeu que faria. Eu ter medo do sobrenatural de Deus. Então o medo ele tem um aspecto terrível na nossa vida. Por isso a Bíblia diz nesse versículo que eu citei para você, que aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então veja, o medo não é só um mal para mim mesmo,
mas ele impede aquilo que Deus deseja fazer na minha vida. O medo faz com que eu não seja aperfeiçoado. E quem quer me aperfeiçoar é Deus. Então o medo impede que Deus faça coisas que gostaria de fazer na minha vida. Veja como o medo é ruim, irmãos. E a gente se depara diante das mulheres que veem o anjo no túmulo vazio e ficam atemorizadas. E aí sabe o que aconteceu por causa desse temor delas? Veja o versículo 6. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Primeira palavra que o anjo dá para elas foi: não tenham medo. Buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam como? Possuídas de temor e de assombro, morrendo de medo, resumindo. E de medo, nada disseram a ninguém. O que o anjo mandou elas fazerem? Digam aos discípulos e a Pedro o que aconteceu. Mas sai cheia de medo, aterrorizada. O que ela faz? Nada. Não obedece à ordem do anjo. Anjo é o mensageiro de Deus. E o anjo dá a mensagem de Deus para elas. Vocês agora viram isso tudo aqui. Vocês têm que ir lá, falar para os discípulos, falar com Pedro, que tudo isso aconteceu como Jesus tinha dito. Mas o medo fez com que elas calassem a boca. Veja como o medo é prejudicial para nós. Fé não combina com medo, irmãos. Fé não combina. Se a minha fé é a que vence o mundo, como está escrito naquele versículo que a gente leu lá em 1 de João, fé não combina com medo. Porque medo de quê se eu vou vencer? Concorda comigo? Medo de quê se eu em Cristo sou mais que vencedor? Não tem medo. Por que medo? Quando eu permito que o medo chegue e se apodere de mim, eu não faço o que eu tenho que fazer. O medo não permite que eu seja aperfeiçoado. Aquele que teme não é aperfeiçoado, como diz a Bíblia. Então o medo faz com que elas se calem. O medo leva à desobediência a uma ordem explícita de Deus. E qual a razão? Se você pudesse entrevistar essas mulheres, o que elas diriam? A gente estava apavorada. Ficamos sem falar nada. Não queríamos falar com ninguém, porque estávamos apavoradas. Isso justifica? Isso explica, mas não justifica, né, irmãos? Uma ordem de Deus foi desobedecida por causa do medo. Veja como a nossa fé pode ser enfraquecida por uma pedra, por um medo, e a gente não obedecer às ordens de Deus e não viver pela fé como Ele tem mandado. E veja agora o quadro que encontramos logo depois disso, versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, como é que se achavam? Tristes e choravam. Estão lá, aqueles 11 homens, e nenhum segredo, chorando no lugar, lamentando, chorando, tristes, porque Jesus morreu. Como é que Maria Madalena encontra os discípulos, irmãos? Chorando. Veja, nada contra o choro. Chorar às vezes até é bom, sabia? Chorar às vezes é terapêutico. Por isso a Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabia disso? Abra comigo a Bíblia no Salmo 30. Vamos ler o versículo, né, que a gente tanto cita, é bom a gente ler de vez em quando. Salmo 30, versículo 5. Diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Amém? Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, irmãos.
Nada contra chorar. Chorar às vezes é bom, chorar às vezes é terapêutico, chorar às vezes lava a alma. O problema é viver no choro, viver na melancolia. 3 dias se passaram, a promessa foi esquecida. 3 dias se passaram e ninguém mais lembrava que Jesus tinha prometido ressuscitar o 3º dia. E estão lá aqueles 11 homens chorando igual criança, sem fazer nada, sem produzir nada, imobilizados pelo medo, pelo choro. O que vai ser da gente? E agora? Estão lá chorosos. E assim eu vejo muitos de nós, irmãos. Dizemos que temos fé, acreditamos em Jesus, mas como um problema chega na nossa casa, quando um problema chega na nossa vida, nos pegamos assim, chorando, dias e dias chorando, né? Sem esperança, sem ação, sem atitude. Cadê a fé? Que não se manifesta nas reações da nossa vida? Cadê a fé que não se mostra no que somos, no que fazemos? A gente vê os discípulos dessa forma, desse jeito, irmãos. A Bíblia diz, a alegria vem pela manhã. Jesus diz, são 3 dias. Eu vou ressuscitar, a alegria vocês vão ter. Mas não estavam eles ali ainda chorando, chorando, chorando. E aonde essa tristeza se instala? Por isso eu quero bater nessa tecla contigo. É normal chorar. É normal sentir dor. É normal chorar uma noite. Agora, 2 noites chorando já está passando do limite, meu irmão. 1 semana chorando? Não, aí já extrapolou. 1 mês chorando, aí pede para morrer, pelo amor de Deus. Espera aí. Não dá. Sabe por quê? Se você permitir que isso aconteça na sua vida, você não vai viver. E aí a sua fé vai secar, vai simplesmente acabar. Versículo 11 diz a palavra do Senhor: estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Nem ouvindo o testemunho da mulher, eles acreditaram. Por quê? Estão chorando. Porque estão chorando há 3 dias. Porque não creem em mais nada. Porque não lembram da palavra de Deus. Porque não lembram do que Jesus prometeu. E aí, a incredulidade é a consequência, é o resultado desse comportamento. Por isso o choro, meu amado, só uma noite. Aliás, olha só, pensa um pouquinho, todas essas emoções são normais. Nós somos pessoas emocionais. Amém, amém, irmãos? Tem algum robô aqui? Diga amém. Não, né? Não tem robô ainda ouvindo a pregação, que bom, né? Talvez chegue um tempo que a gente tenha uns robôs sentados aí. Mas agora não. Tem gente aqui? Tem? Gente tem emoção. Gente chora, gente ri, né? Gente se alegra, gente fica eufórica, gente tem emoções. Gente fica com raiva, fica? Gente é gente. Se alguém disser, não fico com raiva, então isso não é gente, é um bicho, é um robô. Gente fica com raiva, gente tem ira, gente tem tudo isso. Emoções fazem parte da vida de gente. Mas nenhuma emoção pode ser descontrolada. Qualquer emoção descontrolada, ela provoca prejuízo. Eu choro, mas quando eu choro, eu não paro de chorar. Aí eu choro 1 semana seguida. O que é isso? Emoção descontrolada. A Bíblia diz, é 1 noite só. Eu fico com raiva. Não mexe comigo que eu fico com raiva. Vai morrer de raiva. Quantos dias? Eu fico 1 semana de raiva. Não, está errado. A Bíblia diz o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Veja, a ira não pode durar 1 dia. Enquanto o choro só pode durar 1 noite, a ira não pode perdurar o dia para a noite. Só pode ser 1 dia. Veja, limites para a emoção. Toda pessoa que não tem limite para a emoção, eu considero maluco. É um descontrolado. Ou chora demais, ou ri demais, ou fica com muita raiva. Toda emoção descontrolada é loucura. Bota uma camisa de força e bota no hospício.
faz mal para a vida, irmão. Tudo isso que eu guardo para o dia seguinte, que fica remoendo angústia e inveja e mágoa e não sei o quê, tudo é normal, é normal. Todo mundo diz assim, eu nunca tive uma inveja, nunca tive uma mágoa, é doente. É normal ter tudo isso. Algumas dessas coisas tem que chegar e ir embora na mesma hora. Vê aquela pontinha de inveja, joga fora, mas vai vir, você é gente. Vê aquela raiva, joga fora. Viu aquele choro, chora uma noite, no dia seguinte lava o rosto, acorda e vai viver a vida que Deus te deu. Toda emoção descontrolada, ela é um problema para você. E a Bíblia coloca esses limites para a nossa emoção. Viva de maneira saudável. Aqueles discípulos, porque choravam, mesmo ouvindo um testemunho de uma testemunha ocular, disseram, não acredito no que você está dizendo. Será que estamos assim, irmãos? Olha, uma coisa eu digo para você. No início dessa mensagem eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a falta de fé, ela desagrada a Deus profundamente. Deus não gosta de incredulidade. Versículo 14 diz assim, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa. E o que ele fez? Censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração. Primeira coisa que eles ouvem de Jesus é uma bronca. Eu gosto de Jesus por isso, né? Ele não chega, estão com saudade de mim? Vem cá, dá um abraço. Bota a cabeça no meu peito, João. Daí ele já dá logo uma bolacha. Por que tu não creu em mim? Quando Maria Madalena veio dizer aqui, é assim que é Jesus. Você pensa que Jesus vem cá, bota a cabecinha aqui. Bota nada. Você tinha que crer e não creu, por quê? Por que você não acreditou em mim? Repreendeu-lhes, a Bíblia diz. Não é isso que está escrito? Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Primeiro assunto da reunião com Jesus, a primeira vez que vê eles, é dizer, senta todo mundo aqui, agora me expliquem por que vocês não creram. Eu disse, eu avisei, eu falei com vocês, e mesmo ouvindo ela dizer, vocês não acreditaram. Censuro vocês, repreendo vocês, vocês deveriam ter crido. Falta de fé não é simplesmente uma situação, é um pecado, meu irmão. Se reflete na tua vida, se reflete na qualidade de vida que você tem, se reflete no tipo de pessoa que você é, e está visível em você, se você tem fé ou não. Apesar de fé ser um conceito tão abstrato, ele se torna visível nas nossas ações, nas nossas atitudes. E a primeira coisa que Jesus fez com eles foi repreender a incredulidade do coração de cada um. Então, queridos, é algo para a gente pensar. Falta pouco para a gente chegar diante de Jesus. Sabia disso? Está faltando muito pouco para a gente se encontrar com Jesus. Como é que será que vai ser esse encontro? Primeira vez que Jesus olhar para a tua cara, ele vai dizer o quê? Será que vai te dar uma bolacha? Hein, irmão? Alguns vão passar por essa experiência. Ô, Jesus, buf! Por que você não crê? Você está aqui porque é o meu sangue. Por isso você chegou aqui. Mas uma bolachinha tu vai levar. Né, irmãos? A gente não tem essa visão, porque a gente é muito romântico, né? Mas a Bíblia é clara ao falar para mim essas coisas. Então eu preciso agora acreditar. Jesus ressuscitou. Amém? Essa é a razão da minha fé. É a razão da minha vida. É a razão de estarmos aqui na igreja essa manhã, sabia disso? É a razão de você ter sido salvo. A tua fé não é em vão, porque Jesus ressuscitou. Você não vem à toa à igreja, porque Ele ressuscitou. Você não precisa ficar preso nas dificuldades, na barreira da vida, porque Ele ressuscitou. As pedras não são limite para a sua vida, porque Ele ressuscitou. Então acredite e viva como quem acredita. Não há limitações para você.
Não há nada que seja difícil demais. Não há nada que possa te fazer chorar demais, porque Jesus ressuscitou. Então, se a gente tem alguma coisa para celebrar essa manhã, manhã de Páscoa, é essa alegria de que saber que Jesus ressuscitou e de que eu tenho fé e posso viver pela fé que eu tenho nele, de maneira diferente. Que o Senhor encontre em nós essa vida diferente. Para quando Ele encontrar com a gente, Ele tem uma palavra de elogio e não de repreensão. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Só o teu amor, só o teu amor sara minha dor, preenche o meu viver. Obrigado, Senhor. Só o teu poder, só o teu poder quebra as cadeias que prendem o meu ser. Quero ser livre pra adorar. Quero ser livre pra te amar e caminhar como um vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Pai, nós queremos ser assim, Senhor, da forma como louvamos essa manhã. Ser alguém que vive de uma maneira diferente, que crê na ressurreição, que crê no teu poder, no teu amor, e que vive essa transformação que foi realizada em nós pelo Senhor. Pai, eu te peço agora por cada irmão meu nesse lugar, que o Senhor possa trazer paz aos nossos corações, trazer alegria, renovar a fé, a esperança, Pai. Que o Senhor possa refletir a nossa vida, a tua ressurreição, esse poder divino que te fez ressuscitar, possa ressuscitar alguns esta manhã, Pai. Possa trazer de novo alegria para o coração entristecido, trazer de novo esperança para aquele que já desistiu. Senhor, em nome de Jesus, que na manhã de ressurreição, como estamos hoje celebrando, o Senhor possa fazer nascer dentro de nós uma vida nova, transformada, diferente, que seja compatível com a fé que dizemos ter. Pai, que hajam pessoas de fé nesse lugar. O justo viverá pela fé. Que a nossa vida, nossas ações e reações sejam um espelho da nossa fé. Abençoa a igreja, Pai. Abençoa meus irmãos. Toca no coração de cada um. Produz um crente novo nessa pessoa, meu Pai. Sem medo, sem angústia, sem emoções descontroladas. Pai, em nome de Jesus, seja uma manhã de ressurreição e de transformação em nós. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor mais uma vez. Receba agora os elementos da ceia do Senhor. Todos os cristãos estão convidados a participar. Só o teu poder.
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, estamos nós na tua casa, amanhã da ressurreição, celebrando tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Tua morte, teu sofrimento, mas tua ressurreição. O pão que partimos simboliza o teu sofrimento, Pai. E aqui estamos para nos lembrar dele e para lembrar quantos benefícios recebemos do Senhor por causa deste ato de amor por cada um de nós. Obrigado pelo pão que partimos e pelo que ele significa, Senhor, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por nós. Que nós sejamos gratos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Glória a Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Foi este sangue derramado que pagou o preço do nosso pecado. Sem derramamento de sangue, diz a Bíblia, não há remissão de pecados. E o sangue foi derramado para que o nosso pecado fosse pago. E aqui estamos nós para agradecer ao Senhor. E também para pedir, Pai, perdoa os pecados do dia a dia, Pai. Perdoa as falhas que ainda cometemos. Tem misericórdia de nós. Renova sobre nós a tua misericórdia a cada manhã, Senhor. Que o sangue vertido na cruz não tenha sido em vão por nossas vidas, Pai. Oramos te agradecendo por esse milagre que foi feito e por todo o sofrimento que o Senhor enfrentou em nosso favor. Mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E é por causa disso que estamos aqui na tua casa. Obrigado por tudo. Te dizemos em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Louvo o Senhor. E as feridas que ninguém vê, sem tocar não tem poder, me deste vida em abundância, quero viver, quero ser livre pra
O louvor diz: caminhar como um vencedor. A nossa fé que vence o mundo. Como é que você tem caminhado? Como é que você tem andado? Como um vencedor, a postura, a atitude, a reação mostra o que cremos. Lembra disso. Amém? Em nome de Jesus.